Bom dia a todos. Obrigado pela participação neste webinar com o arquiteto Nuno Valentim e com a Caracol. Portanto, eu não vou demorar muito tempo aqui na apresentação do arquiteto Nuno, porque acho que já é conhecido de todos, não é? Portanto, ele vai falar sobre o mercado do bolhão, portanto, sobre a recuperação deste edifício icónico da cidade do Porto. Só de referência, o arquiteto Nuno Valentim é doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tem prática independente no seu estúdio desde 1994, já foi nomeado por uma série de prémios, sendo talvez o mais importante finalista dos prémios FAD e do prémio Mies van der Rohe em 2019. Assim, a sequência do webinar será uma apresentação do Nuno Valentim, do arquiteto, portanto depois teremos o Flávio Carvalho por parte da Caracol para nos apresentar algumas soluções também que foram usadas por parte deles neste edifício, e depois no fim faremos uma sessão de perguntas e respostas, portanto se quiserem ir colocando alguma questão podem usar o chat também para fazermos essas questões. Portanto, passaria então a palavra ao arquiteto Nuno. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado também às pessoas que estão a dedicar o seu tempo a assistir a esta apresentação. É com muito gosto que aqui estou e que volto a partilhar o bolhão no espaço de arquitetura. Agradeço novamente ao Hélder esta sua militância pela divulgação da arquitetura, que tanto precisa. Apesar de que deixem-me dizer-vos que eu com esta experiência do bolhão tenho, nós que às vezes temos dito que temos um país que por vezes não compreende o papel da arquitetura e dos arquitetos e que eventualmente acha um luxo e, na verdade, com o bolhão tenho tido a experiência contrária, porque pela primeira vez na vida tenho pessoas a agradecer-me na rua o projeto e a arquitetura, por isso isto quer dizer que de facto se calhar há circunstâncias e há momentos em que a arquitetura pode fazer diferença, pode devolver às pessoas, à cidade, algo que estimam e que querem muito. Por isso é com muito prazer que vos dou a ler nesta apresentação talvez algumas camadas do projeto e da obra que tradicionalmente não são lidas, não é? Quando lá vamos, e eu convidava-vos a todos a lá ir ao bolhão, isto não dispensa uma visita e sobretudo não dispensa a compra dos produtos, porque o projeto, a engenharia, a arquitetura faz a sua parte, mas não faz milagres. Portanto, isto só é possível, isto só vai resultar se de facto também todos de alguma forma voltarmos ao bolhão, não é? E esperando naturalmente que os vendedores não se entusiasmem com os turistas, com o número de visitantes que o bolhão está a ter. Bom, de qualquer forma, eu vou partilhar o ecrã. Estão a ver um slide inicial, julgo. Sim. Sim. Não. Portanto, eu vou tentar então fazer esta apresentação em 30, 40 minutos, conforme o Hélder me pediu, para depois passar a palavra ao Flávio e depois podermos ter alguma troca de impressões. Eu pedia desde já desculpa um bocadinho, são muitos slides, eu vou passar muitos deles assim mais depressa, até porque houve material da apresentação
que fiz no webinar em abril, portanto, ou em junho, desculpem, há 4 meses atrás, há material que está aqui, há material novo que juntei, mas há material que vem também dessa apresentação, porque alguns de vocês podem já ter visto também essa apresentação, eu vou passar à frente, porque são muitos slides e, portanto, alguns eu vou passar de forma mais rápida, focando-me talvez em temas que eventualmente, por força da abertura do bolhão, possam ter mais atualidade e pertinência. E indo diretamente, eventualmente, às vossas memórias, à vossa recordação sobre o estado em que o bolhão estava, não é? Esta é uma... E aqui chamava já, nestas duas imagens, chamava já a atenção a 2 ou 3 pormenores que vos pedia para depois nas imagens finais e quando lá voltarem a tentarem, não é? Reparem, este era o bolhão, onde se vê muito bem as 5 ruas, inclusivamente as ruas laterais, que sempre estruturaram o bolhão, a venda do bolhão, do edifício, e a nova ponte que foi introduzida, nova entre aspas, nos anos 50 para organizar o enorme fluxo de pessoas que lá existiam. Reparem que esta ponte foi criada nos anos 50 para vender para os animais vivos e recebeu esta cobertura. Como estão a ver aqui, interrompeu a leitura do edifício praça que está na gênese do projeto. O bolhão é quase uma transcrição tratadística da Praça de Armas Francesa, e reparem como este elemento veio retirar esta leitura do edifício praça. Reparem também nesta coisa muito singular, não é? Este skyline Beaux-Arts e este reenquadramento do céu, que é uma coisa muito própria deste edifício. Reparem também na mancha preta que se tinha tornado a cobertura por força desta tela que imitava a ardósia e que foi introduzida nos anos 80. E um bocadinho esta secundarização por exemplo, a galeria, que foi um elemento que nasceu também mais tardiamente, recebeu esta chapa que estava também muito degradada e a criar muitos problemas no interior. Estas são algumas imagens também da galeria e dos famosos lençóis que as vendedoras traziam de casa para fazer a sua proteção solar, o escuramento da área sul do bolhão que estava com graves problemas estruturais. As barracas do miolo, que são muito diferentes das barracas laterais. As barracas laterais são quase autoconstrução, inclusivamente elas interrompem, como vocês estão a ver aqui, a colunata de ferro fundido original da galeria, portanto isto já são quase construções, abarracamentos e construções espúrias laterais. As barracas centrais tinham de facto mais desenho e valor, mas o que aconteceu é que elas, pela sua difícil funcionalidade, foram muitas vezes entaipadas e usadas como arrumos, não é? Tendo vindo, como vão ver, os vendedores para a rua. Bom, escusado será falar das condições em que a venda era feita, né? E apesar dos comerciantes, de eu estar a receber ainda algumas queixas dos comerciantes, é bom recordarmos as condições, qual é o ponto de partida. E estes são os back-office, digamos assim, das salsicharias, dos talhos, as tripas, a forma também como eram cozinhadas. Esta era a cozinha de tripas, ou seja, aqui eram lavadas as tripas que depois eram cozinhadas no antigo matador.
se esta fotografia tivesse cheiro, eh, bom, o matador sob a rua Fernandes Tomás e os maravilhosos espaços sob a rua de Sá da Bandeira, os criptopórticos do viaduto de Sá da Bandeira, que, eh, que o artigo do Dr. David Ferreira revela quando faz os seus subsídios para a história do mercado do bolhão, que este artigo e o livro da professora Annie Gunter, Rui Tavares, são provavelmente duas das grandes referências bibliográficas para o enquadramento histórico e compreensão do edifício, que eu aconselho a lerem se tiverem mais curiosidade histórica também sobre e urbana, funcional, sobre o mercado. Portanto, estes espaços que foram apropriados pelo mercado por altura da construção do edifício, sempre existiram enquanto arrumos e apoio, e agora no novo mercado mantém-se enquanto tal. E vou muito rapidamente passar esta parte histórica, porque de facto no outro webinar já me alonguei um bocadinho sobre isto, só muito rapidamente recordar que estamos aqui num lameiro onde claramente desde sempre aparece sinalizada água e uma zona, digamos assim, verde, provavelmente pantanosa, de difícil fundação de qualquer edifício. Os primeiros desenhos do arquiteto Joaquim da Costa Lima Júnior para regularização e implantação de uma praça aberta que pudesse reunir os vendedores espalhados pela cidade. Reparem como a linha d'água, cá está ela, surge muito claro, o famoso bolhão d'água, que depois é convertido num momento de transição para a cota da Fernandes Tomás num elemento d'água. Reparem também que esta estrutura a organização do comércio em ruas está muito presente do tempo desta praça, da implantação desta praça, que antecedeu o edifício. Reparem aqui os alinhamentos que vão regularizar aqui o alinhamento já de Sá da Bandeira, onde vai surgir o tal viaduto e o seu criptopórtico, que eu referi há pouco, e o corte de Alexandre Braga, é? E Fernandes Tomás. Reparem aqui o acerto de cota de Fernandes Tomás para a Formosa, temos um pouco mais de 7 metros de diferença de altura. Aliás, cá está a fotografia. Bom, não nos alongaremos sobre as hipóteses, às vezes até um bocadinho megalómanas de construção de mercado, à imagem de Leal em Paris, por exemplo, neste caso, Sá da Bandeira passava entre 2 quarteirões da cidade. Na verdade, vingou um projeto do arquiteto Correia da Silva, que o professor Domingos Tavares nomeia como arquiteto municipal. O Correia da Silva, ao contrário do Marcos da Silva, não assinava nem os edifícios, nem sequer os desenhos, ou dificilmente reconhecemos muitas vezes a assinatura dele. Portanto, apesar de ter uma obra absolutamente determinante na cidade, entre o Bolhão, Matador, Câmara Municipal, sede de Futebol Clube do Porto na Avenida dos Aliados, especula-se sobre o arranjo urbanístico da Foz. Portanto, o Correia da Silva, estes são os desenhos conhecidos para o Bolhão, propõe um mercado fechado como Leal, mas nós hoje sabemos muito bem porque é que a cobertura não acabou por nunca ser construída, porque o solo era problemático. Leal, os relatos que chegavam de Leal eram também preocupantes sobre aquecimento, problemas de higiene.
O vão a vencer e o custo de vencer esse vão, mesmo a nível estruturado, era grande. O mercado Ferreira Bosch tinha sido um problema, não tinha funcionado enquanto mercado, portanto, foram várias as razões que levaram a não cobrir o bilhão. E este era como já vimos também há bocado, era o estado em que o bilhão estava antes da intervenção. Salvou sempre o bolhão este desenho absolutamente extraordinário do Correia da Silva, que aguentou todas as maldades. Reparem que, por exemplo, nesta fachada não havia já qualquer montra original, ar-condicionados, águas pluviais a passear pelo edifício, nunca foi resolvida por causa desta hesitação de cobrir e não cobrir. As águas pluviais do edifício nunca foram resolvidas. Há um primeiro olhar, de facto se vê este desenho em pendente, numa rua em pendente, algo de uma dificuldade enorme, a forma como ele consegue resolver também a cota intermédia. Não há uma loja igual à outra nesta periferia, não é? Que mostra um bocadinho este desenho caso a caso que foi necessário também realizar, loja a loja. O corte permite ler esta dificuldade de organização e até esta complexidade, não é, de organização em pisos. Isto já são espaços que poderiam ser, este corte foi muito importante, poderiam ser, estão a ver, este é o terrado e a pendente do terrado. Entre este ponto e este há cerca de 1,70 m de diferença de nível, é imenso. E reparem também aqui o corte pela Metro do Porto, que tinha o arquiteto Eduardo Sotomor, isto é muito importante, tinha deixado aqui acautelado já a possibilidade de interligação do cais do metro, no cais intermédio do metro com o edifício. Esta fotografia é muito interessante porque mostra o bolhão num momento único, que é sem a cobertura da galeria e sem a cobertura prevista pelo Correia da Silva. E com as barracas centrais em funcionamento, no fundo já a resolver e a mitigar o suposto problema de não ter coberto. Estão a ver, havia aqui uma estrutura bastante pesada, mas depois com vários pormenores decorativos, porque o desenho destas estruturas era da autoria do Teixeira Lopes. Aqui, reparem, as ruas eram cobertas com estas lonas, originalmente, mas reparem sobretudo na galeria descoberta, que veio a ser coberta um pouco mais tarde, em 1923, 27, pelo Correia da Silva, mas se calhar já de uma forma menos atenta, porque havia aqui muito um descasamento e uma falta de interligação entre os dois projetos. A métrica desta galeria não coincidia com a métrica do edifício, provavelmente porque o arquiteto Correia da Silva já estava muito ocupado com o edifício da Câmara Municipal. Cá está a ponte, construída no final dos anos 40 e que reorganizou o enorme fluxo do mercado, porque o mercado no seu pico teve mais de 400 vendedores ou postos de venda, portanto precisou nesta altura de ser reorganizado ao nível da galeria e também ao nível da subida e da descida, por isso é que permanecem lá os letreiros de subida e descida. Esta é uma imagem dessa ponte, e que tem uma autoria também, tinha uma autoria relevante, apesar do peso e até dos problemas estruturais que esta peça criou em relação à galeria periférica original do edifício. Havia aqui torções, esta rigidez criou torções graves também ao edifício. E foi aqui que foi também colocada, esta não é original, foi colocada a fonte neste Largo das Floristas central, a fonte que agora, entretanto, no nosso projeto foi deslocada para uma nova praça que foi criada junto à entrada. Portanto, ela já não era original, ela foi colocada aqui por altura da ponte e, portanto, passou nessa altura para a entrada. Algumas imagens, não é, ainda no estado anterior à intervenção. Reparem, as lonas, os toldos deram
origem a plásticos e a cobertura informal por parte dos vendedores. Hum, mas sem recusar nenhum dado desta realidade, foi também muito este movimento e esta circunstância que já aqui existia, esta necessidade, que deu a solução para a nossa proposta de resolução funcional também do mercado. As escadas laterais, apesar de muito luminosas, este vidro martelado, que também já não era original, porque originalmente era um vidro transparente, impedia a transparência e a relação com o exterior do edifício. Um talho original que, aliás, dos imensos talhos originais eram 20, 30, sobravam meia dúzia, não é? Portanto, como sabemos, o decréscimo do consumo de carne também é um dado, um facto objetivo. A cozinha de tripas, que já vimos há bocado, o matadouro, a maravilhosa estrutura da cúpula, das duas cúpulas, que estão viradas para a Formosa, e os 4 projetos de execução os 3 que nos antecederam, mais o nosso. Portanto, é muito raro existir para o mesmo edifício 4 projetos que vão de execução, digamos assim. Um deles talvez não tenha chegado à execução, o da Tramcron, mas isto é muito interessante como caso de estudo, não é? Porque permite-nos ver as várias ideias de cidade, os vários modelos de mercado que existem. A primeira hipótese do arquiteto Joaquim Macena, nos anos 90, o primeiro concurso, aliás, que fez com que se lançasse o livro que já referi, da professora Anigunta e do professor Rui Tavares, que deu apoio, no fundo, ao lançamento desse concurso, na altura. E reparem, parecia existir desde sempre esta convicção que era necessário criar estacionamento de apoio ao mercado. Portanto, este projeto tinha 2 pisos de estacionamento, mas curiosamente criava mais um piso intermédio. Estão aqui a ver esta galeria intermédia, portanto, e encerrava, portanto, esta galeria, criando mais área, deixando as barracas originais de venda, mas criando mais área periférica, sabendo nós que eventualmente o grande problema dos mercados atualmente é de área a mais, não é de área a menos. Portanto, e reparem também que o acesso à cave era feito pela cota alta. A seguir veio o projeto mais tarde, este projeto não conheço em detalhe as razões porque ele não foi para a frente, provavelmente, lá está, divisões políticas e de modelo de mercado distintas, e em 2007, 2008, já no mandato do Dr. Rui Rio, foi a Tramcron, este consórcio holandês, fez esta proposta claramente numa lógica mais de shopping center, e que inclusivamente propunha, como estão a ver ali, housing, ou seja, havia habitação incorporada, e chegou a propor também aqui uma torre num dos cantos, ou seja, era uma substituição integral do mercado, com vários pisos de estacionamento, com uma grande transformação, e isto deu uma grande reação na cidade, e desta reação nasce o projeto da RCN, um projeto que retomava a proposta original do arquiteto Correia da Silva, neste pressuposto até legal de que o mercado tem que ser coberto e fechado. Esta é quase uma disposição legal para proteção higiênica, funcional da atividade, digamos assim. Portanto, o arquiteto João Carlos Santos retomava esta proposta original, portanto voltava a cobrir, à semelhança, por exemplo, do que já tinha sido ensaiado no mercado de Ferreira Borges, e estas são algumas imagens que foram apresentadas pela DRCN na altura. Portanto, isto, estão aqui a ver a situação atual e a situação proposta, não é? Portanto, era de um edifício integralmente coberto, em galeria, o que
retirava esta coisa também bastante singular do bolhão, que é ele ser descoberto, não é? E este skyline, vou usar. Portanto, aqui a porta sul, a porta formosa, uma reinterpretação do passadiço central e os elevadores soltos neste passadiço, e aqui já estão a decorrer, eh, isto aqui é já um excerto também de um estudo que a arquiteta a Rita Lima está a fazer, eh, como tese de doutoramento, é uma comparação destas várias propostas, não é? Acho que, e eu não vou entrar em detalhe, mas reparem que na verdade esta última proposta, a que vos vou rapidamente mostrar, é de longe aquela que menos constrói, aquela que eventualmente está mais próxima até a nível programático do programa original, e sobretudo aquela que ocupa menos espaço público, por exemplo, no acesso à cave. Nós estamos a ocupar, por fazer este túnel subterrâneo a partir de uma rua à cota baixa, temos 0 metros quadrados de espaço público, enquanto todas as outras propostas tinham bocas de acesso à cave, que naturalmente tinham impacto na ocupação do espaço público, e neste momento o espaço público envolvente do mercado está completamente liberto e disponível para a apropriação também pública. Bom, vou correr também, é evidente que há aqui um pressuposto muito importante, é que o bolhão, na sua portaria de classificação 2012-2013, tem uma dupla proteção, uma dupla classificação. O edifício é classificado e protegido, mas também a atividade é classificada e protegida. Portanto, há aqui uma clara intenção de proteger o valor material e o valor imaterial, o valor da atividade do uso, no limite das pessoas, não é? E a sua forma de estar e defender. Portanto, e eu tenho dito isto, se eu tivesse que identificar aqui a maior dificuldade deste exercício, é precisamente a correta ponderação entre valores materiais e imateriais, ou seja, o que fazer quando há estes dois valores em jogo. Eu julgo que este e que torna este exercício muito também particular. Como vos disse há pouco, sobreviviam 4 montras de ferro fundido original, soleiras originais em ferro fundido, sobrevivia esta, a da Casa Hortícola, e isto serviu de molde, tal como as ferragens, etc., pouquíssimas sobreviviam, serviu de molde a reproduzirmos e a devolvermos, isto para nós era muito claro, a devolução da identidade, de alguma maneira perdida e muito afetada no edifício, a publicidade às vezes positiva, às vezes negativa, o caos infraestrutural, seja de equipamentos, seja, como vos disse há pouco, de águas pluviais, nunca foi resolvido este problema, nem fora nem dentro. Como estão a ver, reparem a surrealidade dos percursos das águas pluviais do interior. Nós provavelmente já nem temos esta memória desta circunstância, desta situação. Também as caixilharias interiores dos talhos sobrevivia 1 ou 2 módulos de caixilharia original, que serviu agora também de molde a repor-nos, e muitos dos espaços estavam completamente entaipados, até o átrio, um átrio sul estava ocupado e, portanto, impedia a ligação com o exterior. Mas também havia estes valores de uso e de atividade, como por exemplo os lençóis que protegiam do sol, as estruturas efêmeras de venda, estas maceiras invertidas, que os lençóis trazidos de casa, não é? As barracas, algumas delas entaipadas, como vimos há pouco, faziam, mas por outro lado esta coisa extraordinária, o anfiteatro, a venda, né? Lá está, as barracas a servir de rumo lá atrás e os comerciantes a virem para as ruas vender, não é?
como se vê muito bem aqui, e as tais estruturas provisórias de venda, desculpem, de cobertura das ruas. E claro, muito abarracamento, não é? Muito abarracamento também, e se calhar coisas que não deviam estar a ser eventualmente vendidas no mercado de frescos. Os talhos, as peixarias, a galeria d'água, a galeria O Rio, que passava em galeria nesta diagonal e que foi, entretanto, desviado para a Rua Sá da Bandeira. Esta foi a primeira empreitada a ser realizada. As torções estruturais, os problemas que depois se agravaram muito, este relatório é de 2019, depois se agravaram muito, foram-se agravando muito, como estão a ver aqui, portanto esta deslocação na parte sul do edifício, e os 3 princípios, um bocado evidentes, mas que importa também recordar, ou seja, era fundamental recuperar a relação quase perdida com a cidade. O Bolhão teve os 400, neste momento tinha 90 comerciantes e era preciso voltar a ativar essa relação com o Bolhão, tornando mais transparente, acessível, articulado, confortável. E depois os tais 2 aspectos, material e imaterial, ou seja, recuperar o edifício na sua identidade arquitetónica e atualizar o mercado de frescos municipal de forma a que ele possa se colocar e competir com qualquer grande superfície ou até se colocando num patamar mais interessante, mais contemporâneo, força da identidade, do sabor, da origem, do ciclo de produção, etc., que o mercado de frescos central da cidade poderá significar. Bom, algumas simulações, por exemplo, desta devolução da tal identidade ao edifício, no exterior, claro, feito com muito diagnóstico, muito trabalho fino de leitura da circunstância existente. Isto são 3D simulações feitas em 2014, 2015, que se aproximam bastante depois do resultado final. O Bolhão inaugura uma espécie de novo conceito de galeria comercial, portanto, porque todas estas lojas não abrem para dentro, são lojas de exterior e portanto há uma lógica de composição para o exterior e outra para o interior. E portanto há um outro projeto dentro do projeto que é o conjunto das lojas exteriores, que, como vos disse há pouco, vê-se aqui pelo corte, tem uma enorme complexidade de organização por força da pendente, né? Portanto, cada caso é um caso. Aqui, por exemplo, estão a ver os vários pisos de planta destas lojas exteriores, que não tendo intervenção direta nossa, porque se cada lojista faz o seu projeto, houve algumas orientações e princípios que foram dados, e aqui o princípio também geral de organização do programa, portanto, na galeria, ou seja, no piso superior que tem entrada aqui pela rua de Fernandes Tomás, nós vamos ter na ala norte, digamos assim, neste Galeria Norte, um espaço para apropriação pública, para atividades sazonais, feiras temáticas, atividades culturais, ou seja, um espaço de extensão do próprio mercado, digamos assim, produtores locais, street food, etc., com uma programação definida pelo mercado, e na ala sul, nos antigos talhos, os novos restaurantes, né? São 10 novos restaurantes, 3 históricos e 10 novos restaurantes. Há aqui um dado muito importante que eu não referi há pouco, e tenho que referir obrigatoriamente aqui 2 pessoas fundamentais para calibrarem, para afinarem o programa,
que é a arquiteta Cátia Meirinhos e o Dr. Francisco Rocha Antunes, que geriram e coordenaram o gabinete do mercado do bolhão e que fizeram um trabalho absolutamente notável de conhecimento e diagnóstico cultural e humano dos vendedores, e fizeram a reprogramação temática e funcional do próprio mercado, ou seja, dos produtos e da venda. Isto foi um aspecto decisivo, acho eu, e exemplar para o sucesso da operação, ou seja, este diagnóstico, não só o diagnóstico arquitetónico e construtivo, mas um diagnóstico humano que permitiu acertar e relocalizar e reafetar e motivar e sobretudo manter. Dos 90 comerciantes que saíram, ficaram 68, julgo eu, ou seja, 60 ou 70%, ou seja, é um número bastante bom. Vão-se juntar novos comerciantes, portanto esta mistura também é interessante, mas há aqui um número bastante relevante de pessoas que se mantiveram por força do investimento da Câmara no mercado temporário também do bolhão e nas condições que foi dando aos comerciantes históricos para se manterem no mercado. Portanto, estava a falar no piso superior, que tem um horário diferente do mercado de frescos, que passou para a cota baixa, para o terrado. Portanto, este piso superior vai funcionar das 8 à meia-noite, e este é o piso intermédio, que tem uma nova rua que não existia, uma ligação direta entre a Rua Sá da Bandeira e Alexandre Braga, portanto vai ser possível cortar caminho a meio do quarteirão e cortar caminho para a porta de metro, que está aqui localizada neste canto, portanto isto é muito interessante também, esta é uma novidade. E este é o ambiente, digamos assim, que nós prevíamos para o interior. Estão a ver aqui as montras, as cortinas que fazem uma reinterpretação dos tais lençóis que os comerciantes traziam. Reparem também a introdução de nichos infraestruturais para o AVAC das lojas exteriores, também já estão aqui sinalizados. Reparem, aqui vê-se no desenho a forte pendente que sempre existiu e que, curiosamente, o nosso projeto foi o único a manter esta pendente, e nós não sabemos como é que era possível não o fazer, porque se não mantivéssemos esta pendente contínua do terrado, a galeria periférica, estes pilares de ferro fundidos, teriam que ser todos ou cortados ou receber próteses para ser nivelados. E todos os projetos que nos antecederam faziam também esse nivelamento. Cá está as castelharias dos talhos, e este é o piso intermédio, onde está a administração e onde estão as cozinhas de tripas. Mantiveram-se esta ideia das cozinhas de tripas, aliás, acho que é algo único e identitário. Portanto, as salsicharias vão poder recorrer à utilização destas cozinhas de tripas para as limpar e cozinhar. Aqui é a administração do mercado, e aqui está a cozinha do bolhão, uma cozinha dedicada aos convites para chefes e para formação e seminários e atividades que possam utilizar também os produtos do próprio mercado, com convites a pessoas externas ao mercado. E aqui as tais 5 ruas que vos falei há pouco, que sempre estruturaram, portanto esta métrica vem da métrica que sempre existiu, mas houve naturalmente aqui acertos de geometria e de largura, mantendo a hierarquia, porque estas barracas são mais largas, mas alargaram-se ligeiramente estas barracas laterais para torná-las mais funcionais, e recuaram-se as barracas laterais de maneira a soltar a colunata de ferro fundido, que finalmente volta a poder ser lida, não é? na sua integridade. E cá estão os espaços dos 3 criptopórticos do viaduto de Sá da Bandeira, também novamente a ser utilizados enquanto arrumos e enquanto apoio ao edifício. Talhos, peixarias, frescos, são estes espaços. Reparem neste corredor de serviço fundamental para ligar aos 2 montacargas
que ligam ao cais de cargas e descargas. O bolhão passou de 0 elevadores a 10 elevadores, que passam, na nossa opinião, até passam bastante despercebidos. Aqui estão 3, aqui estão os 4 centrais e aqui estão mais 3, e uma nova caixa de escadas que não existia, curiosamente, na Porta Sul não havia qualquer comunicação vertical. Portanto, houve aqui um reforço também da comunicação vertical e da acessibilidade do edifício. Na verdade, este corte sintetiza a estratégia. Reparem, a cave é uma cave logística escavada no miolo do terrado. Esta é a nossa nova cobertura, feita como uma reinterpretação da cobertura existente. E esta é a cave logística, a tal cave escavada no miolo do mercado, que tem acesso por túnel a partir da rua do Ateneu Comercial. E tem naturalmente as boxes da Rumos, o espaço, as câmaras de frio positivo, frio negativo, produção de gelo industrial, balneários para todos os vendedores, câmaras de resíduos sólidos, inclusivamente resíduos refrigerados, resíduos M3, cisternas, e o tal cais de carga e descarga, digamos, e salas de contadores. São centenas e centenas de contadores para cada um dos postos. Aqui está a planta, aqui vem o tal portão, digamos assim. O bolhão tinha 4 portas nos quadrantes, passou a ter uma quinta porta, que é a porta de metro, que está aqui, e uma sexta porta, que é a porta para a cave logística, que está aqui. E isto é um dado fundamental para a sobrevivência, digamos assim, no futuro do mercado. São esquiços das estruturas de venda, inspiradas também em estruturas existentes no Porto, aligeiradas, como os lavadores municipais. Aqui está o corte construtivo da relação entre piso e a cave, ensaios de maquete. A ver, isto ainda é um 3D, a simular esta reinterpretação daquilo que na prática já estava sugerido pela realidade e pela forma como os vendedores se foram protegendo. Os nossos modelos, mercados de grande, como o da Figueira da Foz, de grande intensidade de uso, olhão, que nos deram aqui pistas para desenhar. Aqui também o professor Luís Mendonça, designer, teve um papel muito importante nesta mediação e neste cuidado fino do desenho fino destas peças. Ele deu-nos muito apoio e conversámos muito sobre a substituição das barracas e da forma como é que elas deveriam ser detalhadas. O Luís também nos ajudou muito a calibrar as cores e a atmosfera que hoje sentimos no interior do bolhão. Aqui estão o antes e depois no 3D, e claro, aquilo que não se vê. Esta é uma sobreposição das infraestruturas. Nós temos esta ideia romântica de que o mercado se abre o guarda-sol e se monta uma tenda, mas na verdade o mercado hoje em dia tem um nível de sofisticação de requisitos, de exigência sanitária. E reparem, esta é uma imagem absolutamente impressionante de obra, que mostra o que é que tem que chegar a cada posto de venda, não é? E que hoje em dia nós não vemos, não é? Isto, claro, porque a função e a utilização é também classificada. Bom, a cobertura teve naturalmente, é um trabalho notável do professor Vasco Freitas, relativamente com um ensaio do túnel de vento do LNEC, para percebermos se esta cobertura que estávamos a propor para o terrado, se termicamente tinha, que grau de desconforto é que tinha, não tinha. Naturalmente nós não podemos ter sol a incidir nos produtos, portanto houve aqui estudos vários de insolação, para fazer com que não haja sol a incidir no terrado. Ainda assim, há ali 2 pequenas bandas laterais que estamos agora a tentar resolver por causa
2 períodos ao longo do dia onde ainda há incidência em, em algumas bancas laterais e que estamos neste momento a resolver com elementos complementares, apesar de todo este cuidado e de toda esta modulação. A prototipagem destas soluções, a ventilação, nós podemos baixar a temperatura do terrado através do acionamento destes cones de ventilação instalados, que podem, através do sombreamento do terrado, baixar 2, 3 graus a temperatura sentida. Os 3D também já com a proposta da entrada de metro, o novo passadiço, imagens ainda 3D. E imagens reais de obra. O criptopórtico que vos falei há pouco, né, em que nós deixamos uma janela para se poder ler precisamente esta marcação do criptopórtico, está lá assinalada para podermos fazer esta ligação histórica, os espaços por baixo da Rua de Sá da Bandeira, o antigo matador foi subdividido para criar a zona da administração e a zona mas foram mantidas todas estas lajes de betão de 1914-18, não é? Portanto, isto foi tudo mantido. Cá está o esforço de escuramento para manter toda esta matéria original existente. Neste ponto tínhamos que fazer a interligação e fazer interligar a circulação vertical, a reposição da cobertura em madeira e de ardósia, portanto grande parte destas estruturas foram preservadas, o forro é que foi substituído, algumas descobertas também ligadas aos revestimentos exteriores que foram mantidos, cá está o forro novo, a recuperação dos elementos escultóricos do Bento Cândido da Silva, uma peça extraordinária. Já vamos falar um bocadinho sobre isto, a argamassa, o tom da argamassa original, muito sacrificada, como vocês estão a ver, muito degradada, mas que nos deu a matriz para encontrar a cor atual, esta argamassa pigmentada. O Flávio com certeza também irá falar sobre isso. O trabalho de reposição dos dentelhões e dos florões, a reposição da ardósia, a ardósia já a refletir, recordam-se daquela imagem preta, não é, do início, a quantidade e o estaleiro, esta imagem é muito impressionante também. A escavação da cave no miolo central do terrado, o corredor periférico a aparecer, passadiço, o azulejo branco que muito, como estão a ver, muito degradado e o que conseguimos no fundo salvar foi todo colocado na caixa de escadas da Rua de Sá da Bandeira, portanto aí está um testemunho original deste azulejo, e esta foi a aproximação que fizemos trabalhando em conjunto com a cerâmica Aleluia, que são com vários matizes de branco e que se tentam aproximar. O Flávio irá falar mais em detalhe destas questões, mas também aqui dar nota em relação às argamassas deste trabalho de diagnóstico que foi feito, seja em relação à fissuração, seja, como estão a ver, são imensas as anomalias e os pontos a tratar, seja também os ensaios de arrancamento que foram feitos, estes são os pontos para perceber o grau de solidarização entre a argamassa e a parede, não é? E, inclusivamente com estudos feitos, este estudo foi coordenado pela professora Ana Velosa, a caracterização das argamassas, cá está os ensaios de arrancamento,
e depois as tentativas de aproximação à cor original, sabendo que, sendo originalmente uma argamassa pigmentada, que seria sempre muito difícil nós reproduzirmos essa argamassa. Ensaios de tratamento de fissuras, o reforço da fixação dos florões. Os florões tinham sido todos arrancados porque eles estavam a cair, portanto foi necessário encontrar uma forma de os fixar mecanicamente, os novos florões. E aqui os trabalhos de restauro. E isto já deu, inclusive, nem sequer é da nossa autoria este artigo, mas só para vos dizer que naturalmente todo este processo vai dar origem a conhecimento e a produção também académica. Não é? Algumas imagens finais, mas isto vocês, ou quase finais, também podem ver lá agora no local, e alguns dípticos antes e depois. Não é? Reparem que o bolhão tinha, esta era a cor do bolhão, era uma espécie de cinza azulado com tinta tartaruguinha, não é? Criou imensos problemas à argamassa de base. Não é? A tal, o antes e depois relativamente à ardósia, acho que é muito visível a diferença. Reparem também no recuo estratégico das barracas para criar esta praça, as duas praças norte e sul. Esta é uma grande transformação também, que se sente lá no local. Porque as barracas começavam quase encostadas à escada e quase encostadas à porta. As ruas. Esta é outra praça, não é? Digamos assim, a Praça do Metro, que vai fazer um palco natural, não é? Com anfiteatro e com os balcões. A porta do metro está aqui. Reparem no substituição de passadiço. Este é o passadiço inferior, não é? Do mesmo ponto de vista. Mas esta imagem mostra bem a diferença que faz ter retirado a cobertura deste passadiço para voltarmos a ler a praça. Esta imagem mostra bem esta diferença. Não é? E pronto, e isto são imagens já da comunicação social, relativamente já com uso. Muito obrigado e desculpem a demora. Obrigado, Nuno, pela excelente apresentação do projeto e por este conhecimento de um edifício não é, icónico da cidade do Porto, portanto, e toda esta recuperação que foi feita, e mais uma vez os parabéns não é, por todo este trabalho em prol da arquitetura e da cidade. Ia passar agora então a palavra ao Flávio, que nos irá falar um pouco sobre as soluções de argamassas que foram usadas da Caracol, portanto passaria ao Flávio. Então, muito bom dia a todos. É com muito gosto que estamos aqui hoje para mostrarmos aquilo que fizemos e que tivemos a oportunidade de participar neste grande projeto. Não posso deixar de agradecer publicamente ao arquiteto Nuno Valentim e à sua equipa e também a todos aqueles que participaram, inclusive do consórcio, o dono de obra e até a fiscalização. Foram todos intervenientes que felizmente acreditaram na Caracol e no nosso trabalho e que nos permitiram fazer parte deste grande projeto. Pronto, sendo também a Caracol uma empresa de green building, ou seja, que produz soluções sustentáveis, foi mais uma coisa bastante importante nos dias de hoje que conseguimos acrescentar ao projeto e que inclusive conseguiu resolver alguns dos problemas, inclusive que o arquiteto Nuno Valentim falou aqui já no final das tintas, dos problemas como agrediram e degradaram as argamassas que lá estavam por não serem compatíveis. Pronto, e nós vamos aqui também ver que este propósito da Caracol está no mercado para demonstrar que nós, indústria dos produtos químicos, podemos ter soluções mais sustentáveis
e que podem mudar e contribuir para que os edifícios tenham uma maior durabilidade. Vou também partilhar aqui a tela, ou seja, para mostrar algumas das coisas que fizemos. Então, aqui, como estava a dizer, nós acreditamos mesmo que a construção pode ser green, pode ter esta parte da sustentabilidade, ou seja, que o mercado pode seguir o mesmo caminho que a Caracol está a fazer, e um dos produtos, ou uma das coisas mais importantes neste projeto foi o BioCulture, porque realmente tem estas argamassas que permitiram transformar e devolver ao edifício a sua originalidade em elementos que estavam bastante degradados, naquilo que nós hoje conseguimos ver, mas que acima de tudo têm a compatibilidade e são compatíveis com todas as argamassas e soluções existentes. Como puderam ver pelo que o arquiteto Nuno Valentim mostrou, houve um estudo de mapeamento do estado dos rebocos, das argamassas, em que houve situações em que tiveram que ser substituídas integralmente, e outras foi apenas o tratamento superficial, porque as argamassas ainda estavam boas, mas acima de tudo estas argamassas trouxeram e permitem que o edifício e que as paredes possam respirar e tenham essa transpirabilidade que não vai fazer com que as argamassas originais se continuem a degradar no tempo. Inclusive, depois com o acabamento final das pinturas, que também permitem todas essas transpirabilidade, e desta forma nós vamos ter vários elementos ao longo da obra que estavam muito castigados e que tinham intervenções que não estavam adequadas e compatíveis, e que conseguimos ver aqui um bocadinho do processo de devolução das formas através deste tipo de argamassas. Uma das partes que eu acho que são mais interessantes no edifício e que revela também o impacto do tempo no edifício e a forma como foi possível recuperar toda a estética são as escadarias, que são duas partes bastante bonitas do mercado do Bolhão, e que nós conseguimos ver o estado em que estavam e agora o estado atual, e isto graças também ao BioCulture silicato puro, ou seja, uma tinta de 100% natural, transpirável, e que traz também uma materialidade ao edifício, e felizmente o arquiteto Nuno Valentim aceitou a nossa proposta, e acho que contribuir para a sua visão também foi fantástico. Aqui mais um exemplo do resultado final. E depois, Caracol, isto é um projeto bastante importante para nós, porque temos uma gama alargada de soluções. Aqui mais uma solução de silicato que permitiu, após a recuperação destes elementos, fazer a pintura e a proteção, devolvendo assim a estes elementos a grande parte da sua beleza, mas que acima de tudo vai garantir a sua durabilidade ao longo do tempo. Aqui também uma solução bastante interessante que conseguimos, graças ao trabalho que conseguimos desenvolver com o consórcio, que aceitou muitas das vezes as nossas opiniões e sugestões. Conseguimos com este produto fazer estes moldes, inclusive com um artista plástico que fez os moldes em silicone, conseguir fazer todas estas reconstruções dos elementos decorativos do bolhão. Depois aqui outro tipo de soluções para colocar estes revestimentos cerâmicos, as automações, as colas, mesmo nos balneários, ou seja, conseguimos também fornecer estas soluções, e certamente com estas soluções também dar um cunho de sustentabilidade completamente diferente pelo tipo de produtos que a Caracol vai desenvolvendo. Pronto, aqui está é a nossa última imagem, ou seja, temos aqui um exemplo do que estava, do que ficou, as tintas da Caracol no exterior. Ou seja, a Caracol também não é muito conhecida por ter soluções de tinta, mas felizmente temos soluções transpiráveis que são 100% naturais e que permitiram dar esta imagem ao edifício. E pronto, neste momento estamos disponíveis para responder a qualquer dúvida, e mais uma vez muito obrigado ao Espaço Arquitetura por nos permitir e
deixar de ter este evento onde podemos também partilhar o nosso conhecimento. Vou tirar aqui. Obrigado, Flávio, pela apresentação. Acho que ficamos todos bastante elucidados também das capacidades que a Caracol investiu também neste projeto, portanto, e da sua capacidade de poder ajudar os arquitetos a encontrar soluções para edifícios que por vezes estão degradados, não é? Precisam de... Portanto, agora começava, se quiserem colocar algumas perguntas, podem colocar no chat, portanto eu transmito aos dois presentes, portanto ia começar por uma pergunta que está já aqui no chat, que é dirigida ao arquiteto Nuno, que é quanto tempo demorou todo o processo, desde o arranque dos estudos e levantamentos até à conclusão final da obra, né? Portanto, mais ou menos os timings. O projeto foi no dia 18 de julho de 2014 que o presidente me chamou ao gabinete dele para nos fazer o convite, e nós, é engraçado, muito rapidamente, nós, ao fim de 6 meses, nós tínhamos o projeto, as grandes linhas do projeto estavam desenhadas, e foi em abril de 2015 que ele foi apresentado publicamente. E depois estivemos até ao final de 2016 a fazer o projeto de execução, e depois começa a tradicional via sacra do concursamento público, não é? Tivemos também um processo de revisão do projeto, 2017, e a obra arrancou em 2018, e estava prevista durar 2 anos, 2 anos e meio, eram os cálculos, a obra do mercado, mas a obra era muito complexa porque eram 3 obras, na verdade, era o desvio da linha d'água, isso era uma empreitada, era a reabilitação do edifício, era outra empreitada, e o túnel, e a obra do túnel era outra empreitada autónoma da nossa também, na qual nós inclusivamente não tivemos aí intervenção. Portanto, com a pandemia, em vez dos 2 anos e meio que toda esta operação implicava, acabou por durar os 4 anos que são conhecidos, não é? Portanto, foi 2018, 2022. Obrigado. Não? E agora uma pergunta ao Flávio, não é? Portanto, sobre as questões dos materiais usados. O biocálcio foi a principal solução da Caracol nesta intervenção. Em que medida é que esta solução é diferente daquelas que podemos encontrar no mercado? Noutras marcas, não é? Portanto, noutras. Aqui o biocálcio tem uma componente bastante importante porque é uma linha de produto da Caracol que é 100% natural, ou seja, não tem na sua composição qualquer elemento sintético. E isto faz com que ela seja 100% compatível, inclusive foi uma das características que foi avaliada pelo professor Vasco Freitas na altura quando submetemos à aprovação esta solução, que tinha a ver com os modos de elasticidade, ou seja, o comportamento que depois ia ter em termos de compatibilidade com o edifício. E esta solução conseguiu responder a tudo isso, e acima de tudo também tem esta componente por ser à base de cal, e ser 100% natural também permite a transpirabilidade. Inclusive o edifício tinha alguns problemas, ou seja, estando ele numa zona de água onde passavam e houve a necessidade de fazer os desvios, tendo também as diferenças de cota dependente, existiam patologias de umidade ascensional, ou seja, as paredes também estavam degradadas com esse tipo de problemas, e com esta solução nós conseguimos resolver também essa componente e garantir que o edifício não volta a ter esse tipo de degradação nas argamassas. Sendo ela uma solução 100% natural, tendo esta transpirabilidade e sendo à base de cal, sendo compatível, também permite a sua reversibilidade, ou seja, não é uma solução que quando lá colocada nunca mais a conseguimos tirar. E isso é aquilo que nós conseguimos oferecer ao mercado do bolhão, que foi essa diferenciação em termos de solução. E depois uma solução completa, isto também porque não foi só as argamassas, foram também as tintas que permitem depois todo este processo e esta compatibilidade, sendo que também por gestão contratual
é só uma empresa que terá que responder em termos de garantia, porque há compatibilidade também entre todos os vários materiais que são aplicados em camadas sucessivas. Obrigado, Flávio. E agora só uma questão assim, ao arquiteto Nuno, que tem a ver com, durante todo o processo, portanto, da obra e do projeto, né? Portanto, e das várias visitas iniciais ao edifício, qual foi a principal surpresa que encontrou durante todo este processo, desde o projeto até à obra? Não, eu queria dizer que este foi um processo muito rico. Aliás, foi o processo que revelou esta solução, por exemplo, de entrada do acesso do túnel a uma cota mais baixa por outro lado. Eu acho que essa é uma das principais eh, eh, coelhos da cartola que o processo revelou. Isto, recordo, estávamos a estudar várias hipóteses, uma boca em Alexandre Braga, uma boca dupla Alexandre Braga, Sá da Bandeira, e depois o que até foi o Francisco Rocha Antunes que disse, não, estou aqui com uma ideia um bocado louca, se nós conseguíssemos ir à rua baixo buscar essa entrada, portanto, é muito interessante quando o processo revela as soluções, não é? E é muito rico a esse nível. Naturalmente foi o estado de degradação, uma surpresa negativa foi o estado de degradação acelerado, que se acelerou muito da própria galeria, e a necessidade de tratar os pilares de ferro fundido fora fez com que a galeria ficasse muito fragilizada e, portanto, tivemos que repristinar um tramo maior da galeria, aproveitando para também alterar e otimizar o sistema construtivo da cave. Uma boa surpresa foi o bom estado geral das restantes lajes de betão que foi possível conservar, das estruturas de madeira, da cobertura, portanto, eu diria que essas foram assim, As principais. surpresas. Sim, sim. E já agora, deixem-me dizer também, naturalmente, constatar no local, por exemplo, estamos muito contentes com a forma como estas duas praças novas funcionam e o impacto, naturalmente, que a remoção da cobertura da ponte tem para a leitura da espacialidade original do edifício. Acho que continua a surpreender-me digamos, essa novidade e essa surpresa. Não é? Obrigado, Flávio. Agora aqui uma questão que vou tentar aqui ler, porque ela é grande, não é? Portanto, em termos de... Portanto, qual foi o nível de preparação das superfícies para se poderem aplicar as novas argamassas? Se foi uma decapagem total ou pontual? E qual é o ponto ótimo para se perceber quando se podem aplicar as novas argamassas? Isto foi uma pergunta do Marcos. Muito bem. Em termos de preparação, a Queracol aqui aproveitou o excelente trabalho feito por toda a equipa de desenvolvimento do projeto e depois, durante a obra, do tal mapeamento e de todos os ensaios que foram feitos da resistência das argamassas. Aqui houve, mas não tivesse havido esse tipo de preparação, ou seja, se estivéssemos às escuras e não soubéssemos a realidade, nós aí teríamos que fazer uma série de ensaios, mas acima de tudo teria de haver, como houve neste edifício, a decapagem total de todas as tintas, de todas as argamassas e a remoção de argamassas que não eram originais, que não eram compatíveis com o edifício e que foram, ou seja, que foram degradando ainda mais o edifício. A partir desse mapeamento e a partir desse tipo de preparação do suporte, em que quando chegamos a argamassas sãs, nós conseguimos definir vários tipos de intervenção, desde intervenções que vamos ter que ir até ao osso, digamos assim, até à alvenaria existente, com a remoção integral, e depois o barramento geral no edifício, que faz a continuidade de textura e de acabamento, e que inclusive em muitas situações teve que ser armado para garantir que não voltaríamos a ter problemas de microfissuração e que depois também degradam e aceleram a degradação das paredes. Mas aqui, acima de tudo, num edifício destes, muitas das vezes o importante é retirarmos todas as agressões que foram introduzidas
por intervenções e reparações de manutenção que foram feitas ao longo dos anos, foram coisas pontuais e que infelizmente em muitas situações não foram adequadas ou por tecnologias novas que iam aparecendo, que hoje são as convencionais, que não eram compatíveis com o edifício. E nesse aspecto, este projeto já tinha muita coisa que servia de base e que permitia fazer essa orientação. Flávio, já agora, na mesma sequência da pergunta, qual é o período previsto entre manutenções da solução biocálcio? Neste caso, como estamos a falar de soluções que são naturais, ou seja, estamos a falar do campo do inorgânico natural, ou seja, estamos a falar de tintas que têm pigmentos, que são terras coloridas, que não perdem cor, que não têm matéria orgânica para que fungos se possam alimentar. Nós aqui temos tempos de espera entre manutenções muito superior e a garantia de que o aspecto final do edifício, e o que tem hoje, que vai ter muito mais durabilidade, até porque estamos a falar de soluções muito mais hidrorrepelentes, naturalmente hidrorrepelentes, ou seja, não permite acumulação de fungos ou de lixo, porque também depois não há essa componente. E aqui, dependendo dos sítios, porque a incidência solar também tem essas agressões, nós podemos ter aqui muito mais anos. O normal é fazerem-se 10 anos, 12 anos, em tintas acrílicas normais, quando correm as coisas bem. Aqui temos que esperar que são o dobro ou mais tempo, sem necessidade desse tipo de manutenção, muito por causa do tipo de solução. Ou seja, soluções 100% naturais, neste caso estamos a falar de silicato. Ok. Uma pergunta do Ricardo que pergunta se a integração dos elementos existentes foi uma das maiores dificuldades neste processo e se houve alguma pressão, no caso da Câmara, para o desenvolvimento do programa nesse sentido, ou se foi a opção do ateliê. Deixem-me começar primeiro por reforçar esta ideia do trabalho de equipa, sobretudo muito próxima com a Câmara. Houve e volto a referir não só a arquiteta Cátia e o Francisco Rocha Antunes, mas também a diretora de obra, a engenheira Sara Matias, a engenheira Sofia Barbosa, que lhe antecedeu, e queria agradecer muito também, ainda agora para todo este acerto que fizemos hoje para esta apresentação, à coautora do projeto comigo, a Rita Lima, mas também o resto da equipa que trabalhou neste processo, o Frederico Essa, o Juliano Ribas, a Margarida Carvalho, o Luís Mendonça, e a equipa de engenharia, que aqui, como viram, há muito trabalho de engenharia que não se vê, não é? Que agora não é visível, portanto eu sinto-me também um bocadinho a representar e queria dar uma palavra muito especial também para o construtor, não é? Para este consórcio Lúcio Aca, que acho que correu tudo muito bem, uma palavra para o engenheiro Hugo, e ao senhor Costa, o encarregado, a engenheira Cristina. E sobre esta pergunta em concreto, todo e qualquer processo de reabilitação, aliás, o meu doutoramento é uma espécie de manual de boas práticas não regulamentares para conseguir preservar valores identificados. Uma das grandes dificuldades é precisamente reintegrar valores e elementos originais, e isso fazemos um bocadinho naturalmente com este princípio atual e que temos que colocar hoje. Nós hoje em dia, antes de demolir, seja o que for, temos que perguntar várias vezes se é mesmo necessário demolir. Eu acho que não há atitude mais sustentável do que essa, antes de chegar a qualquer meio ativo, supostamente mais sustentável. Acho que a demolição é a primeira das perguntas que se tem que fazer. E a Câmara, muito pelo contrário, a Câmara teve uma confiança sempre muito grande no nosso trabalho. Nunca me senti pressionado a nada, até mesmo eventualmente um outro ponto de divergência, senti sempre por toda a gente, a começar pelo Presidente, uma confiança muito, muito grande nas decisões que estávamos a tomar. Aquilo que tentámos preservar foi sempre com essa
naturalidade das coisas naturais, ou seja, com o objetivo de sacrificar, de reintegrar a maior quantidade de matéria original possível. Acho que este é um pressuposto que temos que ter sempre, sem prejuízo, neste caso, da atividade e da inevitável transformação, como viram nas imagens, a inevitável transformação que a atividade acarreta. Portanto, foi um trabalho, nunca senti sempre uma grande autonomia, liberdade e colaboração por parte de toda a gente envolvida, e nomeadamente e concretamente por parte da Câmara. Obrigado. Flávio, só para mais uma pergunta, porque entretanto depois queria terminar com uma pergunta ao arquiteto Nuno. Flávio, a linha biocálcio tem soluções para emboço, reboco e barramento para largas fissuras em paredes tradicionais com gesso e pozolana. Que opções existem na Caracol? Muito bem. Esta solução do biocálcio é uma solução tradicional, trabalhamos dessa forma, chapisco, emboço, reboco e depois também compatíveis as pinturas. Estes materiais incluem também a introdução de pozolanas naturais, ou seja, são cinzas vulcânicas e que aumentam depois também a resistência da própria cal e que permite também ter aquela componente de resistência à umidade e ser uma solução definitiva para esse tipo de problemas. Este tipo de soluções, depois, dependendo da situação, é uma linha de produtos, ou seja, não é apenas um produto, são vários, em função daquilo que é necessário fazer. Pode ser, temos soluções para fazer o tratamento das fissuras, o tratamento de juntas, a aplicação de alvenaria, reposição de elementos de pedra, se for o caso. São compatíveis com alvenarias de pedra, com adobos, com tofos, ou com taipa, tabique, ou seja, estão preparadas para esse tipo de construção, sendo que depois cada caso vai ser um caso e dessa forma temos vários produtos para responder às várias necessidades das obras. Pronto, sendo que a última pergunta vai para o arquiteto Nuno Valentim, a quem agradeço mais uma vez também ter-nos ouvido e terem o consórcio, muitas das vezes só porque houve esse trabalho de equipa e que nos foi permitido dar a opinião muitas vezes e que nos ouviram, que tiveram sensíveis às dificuldades que muitas vezes levantámos, porque há sempre esta necessidade de cumprir os prazos e muitas das vezes nós estávamos a complicar porque estávamos com esse cuidado e queríamos ter a certeza que as coisas funcionavam, e também os nossos parceiros confiaram em nós, nos aplicadores, que as pessoas que tiveram a aplicar os materiais também são importantes porque perceberam qual é que era a filosofia do projeto, de todos os envolvidos. O consórcio também esteve sensível a essas questões e dessa forma conseguimos garantir que, mesmo quando ninguém estava a ver e ninguém estava a olhar, que as coisas estavam a ser bem feitas, e tivemos essa confiança ao longo do tempo para chegar ao resultado que hoje todos podemos usufruir. Por isso, em nome da Caracol, não fui só eu, foi uma equipa vasta que participou neste projeto, que contribuiu para isso. O nosso muito obrigado por toda a confiança que demonstraram, e esperemos que este evento de hoje também possa inspirar outras pessoas a pensar mais um bocadinho nesta parte da sustentabilidade, porque, como disse o arquiteto Nuno Valentim, a demolição é na demolição que começa a sustentabilidade. Pensar muitas vezes se realmente é necessário ou não, porque não foram picados todos os rebocos, porque havia muita coisa que estava boa, ou seja, não houve essa necessidade. Por isso, mais uma vez, muito obrigado ao auditório por terem permanecido este tempo connosco e até breve. Obrigado, Flávio. E ia dirigir a última pergunta ao arquiteto Nuno, porque também já vamos quase com 1h30, não é? Portanto, e sei que algumas pessoas têm compromissos, portanto, iria terminar com uma pergunta ao arquiteto Nuno, que sei que o Bolhão era próximo de si desde da infância, não é? Portanto, sempre foi muito perto, não é? Portanto, o que é que sente ao entrar neste momento no Bolhão?
Bom, neste momento sinto que tenho a cabeça um bocadinho a prémio, porque há algumas vendedoras que não estão contentes lá com os pormenores nas bancas e que nós estamos a tentar resolver, não é? Os projetos têm sempre coisas que não conseguem resolver totalmente. Acho que globalmente o ambiente é muito bom, acho que há uma alegria no ar, acho que há, sobretudo, como vos disse no início, normalmente as pessoas quando encontram um arquiteto na rua querem lhe bater, não lhe vão dizer obrigado, não é? E eu tenho tido a experiência contrária. E portanto é uma sensação muito especial entrar no bolhão, ainda não, acho que ainda não aterrei totalmente e continuamos, como vos digo, a resolver lá algumas questões que estão a ser resolvidas, ainda faltam os restaurantes que têm projetos autónomos, independentes, portanto isso foi também dos nossos pressupostos, nós não quisemos impor qualquer projeto tipo para os restaurantes e para as lojas, porque achamos que era dessa diversidade que o bolhão também precisava, até de leituras e de interpretações dos nossos colegas arquitetos agora nos espaços que vão surgir. Eu acho que os restaurantes vão compor, no fundo, esta atmosfera, também as atividades que vão surgir na Galeria Norte. Acho que o potencial é enorme, porque a parte norte cria o tal anfiteatro natural, não é? Portanto, acho que há ali um potencial muito grande para acontecerem coisas interessantes, não é? Também culturalmente e ligadas também, com funções ligadas ao mercado. Bom, e é isso, eu tenho dito isso, eu acho que de facto aos 42 anos foi há 8 anos, não é? Ser convidado para reabilitar o bolhão, acho que pronto, é uma coisa que acontece assim uma vez na vida, portanto estou muito contente, muito feliz e agora precisamos da ajuda de todos para que o bolhão funcione, porque a arquitetura sozinha não faz nada, só faz alguma coisa se for com a ajuda de todos e das pessoas, e é para isso que nós também cá estamos, e para melhorar a vida das pessoas e de alguma maneira criar alguma felicidade neste mundo tão difícil, não é? Mas tão belo ao mesmo tempo. Obrigado, Nuno. Terminado então o webinar, agradecendo a presença das mais de cerca de 300 pessoas que tiveram a assistir a este webinar. Portanto, acho que é demonstrativo da qualidade também e do projeto, não é? Portanto, e da expectativa que todos tínhamos sobre este projeto. Agradecer ao arquiteto Nuno pela sua presença uma vez mais e por estar sempre disponível para os nossos convites, não é? Portanto, quando eles acontecem. Agradecer ao Flávio também da Caracol, não é? Portanto, por nos permitir também fazer esta edição e percebermos um bocadinho mais sobre as argamassas e sobre os seus produtos. Portanto, e convidar a todos a visitar o espaço de arquitetura, não é? Portanto, promoverem, colocarem os seus projetos e estaremos cá sempre disponíveis para ajudar a arquitetura portuguesa também a ser divulgada. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.